Bom dia, Davi. Bom dia, professor. Bom dia, Sara. Bom dia, professor. Bom dia, Ravena. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Maria Carolina. M, N, MNOP. Vai ter esse até o quê? Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia, Marcolina. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora Patrícia. Bom dia, professora. Bom dia. Tá chovendo muito aí? Não, deu uma parada, Marcolina. Aqui choveu, tá terminando, tá parando agora. Agora tá um pouco frio aqui. Vou colocar aqui a página, viu, gente? Aí hoje é minha vacina. Oi? Vai tomar a segunda dose, né? É. Ah, tá certo. Aí quando for 10h30, eu vou ter que ir. Tá bom, Marcolina. Pronto, pode começar, Patrícia. Todo mundo tá aí, viu? Pode começar. Tá certo. Boa aula. Tá, obrigada para você também. Professor, hoje ela termina 10h30, né? É, mas tem atividade. Vai ser a aula até 10h30, mas tem atividade, viu? Tá. Olha, gente, a gente vai ver uma aplicação das potências de 10, tá? É o finalzinho da página 68 do livro. Tá certo? Vamos ver o finalzinho de potenciação, sendo que é aplicada às potências de 10, né? Lembra quando eu falei na aula passada? Deixa eu relembrar para vocês. Se eu tiver a base 10, e aqui tiver, a gente fez o exercício, né? O expoente, qualquer número que você tiver, por exemplo, se for elevado a zero, aí a gente já sabe que por definição o resultado é sempre 1. Se a base for 10 e o expoente for 1, o resultado é o próprio número. Se o expoente for 1, tá? Se o expoente for 0, o resultado é 1. Aí vimos também ó, que quando for expoentes diferentes de 0 e 1, por exemplo, 5, a gente viu pela regra que a gente escreve o 1 e escreve a quantidade de 0, tanto quanto for o expoente. Então, se o expoente é 5, eu vou escrever 5 zeros. Certo? Então, na potência de 10, a gente pode fazer isso, essa forma prática e mais simples do que a gente ficar multiplicando 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes os fatores. Agora só vale para a potência de 10, de base 10, tá certo? Então, aqui, se o expoente é 5, eu escrevo 5 zeros. Se o expoente, vou botar o expoente aqui, 4, vale para qualquer expoente, com exceção do zero, né? Eu estou só recapitulando o que a gente viu. Quando o expoente aqui for 4, a gente coloca 4 zeros e escreve um primeiro. Pronto, esse aqui foi o que a gente viu na aula passada, que a gente fez até um exercício. Ele perguntava aí qual é o resultado de 10 elevado a 9 potência. Aí agora a gente vai ver uma aplicação, tá certo? Essa parte aqui
Não precisa escrever, porque a gente já viu, eu só recapitulei. Agora, a partir de agora é que vai precisar. Deixa eu colocar aqui. Eu vou escrever um exemplo que está aí no livro. 125. Escreve. E 2.400. 2.348. Nossa, peraí. Só um instantinho, viu, pessoal? Deixa eu colocar a tinta que vai acabando. Oi, Ravina? Esse comercinho aí de cima tá escrito tema, é? É, Tá. o tema, tá certo? Aqui é o maiúsculo. Uma aplicação das potências de 10. Aí tem uma vírgula, aí eu botei a página 68. Aí agora eu vou explicar o exemplo. Aí, só um minutinho que eu boto a tinta aqui para. Eu coloco a tinta, mas vai secando, aí é bom botar na hora. Tinta no lápis. Peraí, vê que eu vou explicar esse exemplo. Vou ver se já pegou aqui. Vou só acender aqui o número. Pronto, aí no livro ele diz o seguinte, ó. Como o sistema de numeração decimal tem base 10, a gente viu lá no início do ano que o nosso sistema de numeração tem base 10, porque ele começa do 0 e vai até 9. E com esses algarismos a gente forma qualquer número. E essa quantidade forma os 10 algarismos. Aí ele diz aqui que a gente pode decompor os números usando potências de 10. Tá certo? Então, por exemplo, o número 125. Se eu for decompor é separar o número em unidade, dezena e centena. Tá certo? Já dá um tempinho para copiar, tá? Quem está sem o livro. Quem está com o livro não é necessário porque já tem aqui o livro. Só quando tiver algo diferente, que aí eu peço. Pronto, então aqui, se a gente for separar por centena, o 1 aqui equivale a 100, mais o 2 está nas dezenas, então é 20, certo? O 5 está nas unidades, então é apenas 5. Mas aqui eu ainda não utilizei a potência de 10, eu decompo. Eu fiz a decomposição do número 125, tá certo? Agora eu vou fazer já fiz a decomposição, separei em unidade, dezena e centena. Agora eu vou colocar potências de 10, tá certo? Olha, então potência de 10, deixa eu fazer isso aqui, esse número depois eu faço. Olha, mais embaixo, sim. Já eu faço o de baixo. Pronto, aí 100, como é que a gente pode escrever como potência de 10? Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Essa é a aplicação das potências de 10. 100, eu posso escrever, ó, 1 sobre 100. Não, desculpa, 1 vezes 100. 1 vezes 100. Não é isso? 20, eu posso escrever 2 vezes 10. Ele não quer potências de 10, então tem que aparecer. Potências de 10 não é obrigado a aparecer só 10, não. Tá certo, gente? Pode aparecer a partir de 10, 100, 1000, certo? 1 milhão, 10 mil. Então, 100 eu posso escrever 1 vezes 100. 20 eu posso escrever 2 vezes 10. E 5 eu posso escrever 5 vezes 1.
ou 5 vezes 10 elevado a zero. Pronto. Aí deixa eu fazer outro exemplo aqui. Quem for copiar, aí deixa uma linha. Já já eu dou o tempo, tá? 2.348. 2.000. Esse é o próximo exemplo. 348. Aí, primeiro a gente faz o seguinte, se caso aparecer algum exercício para você fazer, aplique as potências de 10. E aparecer um número diferente, ó. Esse número aqui é 2.348. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro faz a decomposição. Separa por unidade, dezena, centena. Aqui já apareceu uma ordem a mais, ó. Unidade de milhar. Tá certo? Essa parte aqui a gente viu, não foi? No início do ano. Olha, então 2 aqui, esse 2 está representando 2.000. O 3 está na ordem das centenas, então é 300. O 4 está na ordem das dezenas aqui, ó, 40. E o 8 das unidades, que é apenas 8. Aí depois disso que você faz a composição, deixa os números separados, aí você escreve com potências de 10. Então aqui tem que aparecer, por exemplo, 10, 100, 1000, depende do número. Se aqui é 2.000, então vai ficar 2 vezes 1.000. Aqui já é a potência de 10. Deixa eu grifar aqui com azul, só para vocês observarem. 100 aqui é a potência de 10, o de 20 foi 10. O de 5 não tem como colocar, a gente pode botar 5 vezes 1, apenas 5. Pronto, aí aqui 300, como é que a gente escreve como potência de 10? 3 vezes 100. Vou concluir aqui, tá? 40, 4 vezes 10. E o outro pode escrever 8 vezes 1, apenas 1. Deixa eu só grifar as potências de 10. Ó. 1.000 é potência de 10, que é 10 ao cubo. 100 é potência de 10, que é 10 ao quadrado. Bom dia. Bom dia. Eu estou na página 68. Estou explicando Tá aqui. certo, eu já tô indo. Tá certo. Ó, e 40 é 4 vezes 10. Eu grifei aqui as potências de 10, que a gente viu na aula passada, tá certo? As potências de 10 são fáceis de trabalhar. Professora, é 71 ou é 61? 71, onde é que tem esse número? É 70, é? A página, né, que você está guardando? É página 68. É 68 a página. Aqui, ó. 68. É no final. Eu ouvi 61. Não, é 68. É no finalzinho da página 68, onde tem assim um temazinho. Uma aplicação das potências de 10. Já no final dessa página. Pronto, gente. Aqui não tem um livro, pode copiar. E perguntar todos, né? Qualquer um que tiver dúvida pode perguntar. Expliquei esses 2 exemplos para a gente fazer a conclusão dessa parte de potência. Vou afastar um pouquinho para vocês verem melhor. Certo? Eu vou dar um tempinho para copiarem. Quem está sem o livro. Quem está com o livro. Pronto, deixa eu só anotar um negócio aqui. Professora, Oi? aí o outro número que a gente vai fazer de novo esse negócio é 2.348, né? É. Tá. 2000, tá certo?
2.348. Se não tiver vendo algum número, você pode falar que eu tenho aqui. Esse é outro exemplo, tá? Se puder deixar uma linha aqui, ó, só para ficar mais organizado. Quando for sexta, eu vou fazer a revisão para o teste de vocês, tá certo? Do terceiro bimestre. Tá. Tá certo? Na sexta. Certo. Que já começa a semana que vem, né? Ainda vai começar dia 30, professoras. O Pronto. assunto começa a partir daquela parte que a gente viu, resolução de problemas envolvendo as 4 operações, né? Viu que a gente fez? A sua prova, né, no último dia, na sexta, né? Geralmente é sempre o último dia, né? Na sexta, Davi. Deixa na sexta, professor, que dá tempo de estudar mais. É verdade, é verdade. Eu peço ao Marconildo, certo? Para botar na Tá sexta. bem, professora. Que sempre dá um pouquinho de mais trabalho, né? Mesmo que ela não seja difícil, mas dá um pouco mais de trabalho, né? Matemática. Aí tem A mais gente tem tempo. que ficar olhando se tá certo. Oi? A gente tem que ficar observando se tá certo, senão aí a gente manda. É. Aí a Foi sexta Ravena aqui. Oi, pode falar. Professora, terminei. Terminou? Tá certo, Ravena. Tá certo, muito bem. Tem mais alguém, pessoal, copiando? Não, professora. Não, tá certo. Vocês tiveram alguma dúvida? Se tiver, pode falar, tá certo? Professora, Oi? a senhora pode repetir tudo para mim, por favor? Sim. Mas só para ver se eu estou entendendo. Tá certo. Olha, essa parte finalzinha aqui, eu digo finalzinho porque está na última página, desculpa, no final da página 68. E é referente a que a gente estava estudando, a leitura e propriedades da potenciação. Aí na aula passada a gente tinha visto potências de 10, né, como eu comecei explicando. Aí hoje eu expliquei a aplicação das potências de 10. Ou seja, você pode aplicar as potências de 10 em qualquer número que você imaginar, ou que, caso ele falar no exercício, né? Por exemplo, o número 125. Aí como é que eu vou aplicar a potência de 10? Aí primeiro você faz a decomposição do número. Decompor o número é separar em unidade, dezena, centena, e se houver unidade de milhar, dezena de milhar, aqui não tem, né? Então, aqui, se a gente for separar, a gente vai começar aqui na ordem, né? O número 1 aqui representa o 100. O número 2 representa 20, porque está nas dezenas. E o 5 representa 5, o próprio 5, porque está nas unidades. Depois de você fazer a decomposição, aí na outra linha você vai aplicar as potências de 10. Então, por exemplo, ó, o 100, eu posso escrever 1 vezes 100, que não vai mudar o resultado, 1 vezes 100 vai dar 100. Aí o 20, você escreve o 2, sendo que como está nas dezenas, aí vai ficar só um zero, então fica 2 vezes 10. E o 5,
que é das unidades, você pode escrever o próprio 5 vezes 1. No caso aqui não vai aparecer zero, né? Ou apenas o 5. Certo? Certo. Aí agora ele colocou outro exemplo aqui, um pouquinho maior, né? Mas a gente faz com a mesma ideia, tá certo? Ó, ele botou o número 2.348. Aí é bom sempre a gente colocar aquela ordem das classes, né? Unidade é o 8, dezena é o 4, centena é o 3 e unidade de milhar é o 2. Aí primeiro faz a decomposição do número, né? Separar os números de acordo com cada classe. Então aqui o 2 está na unidade de milhar, então representa 2.000. O 3 está nas centenas, então representa 300. O 4 está nas dezenas, então representa 40. O 8, aqui está na ordem das unidades, então é apenas 8. Aí depois que faz a decomposição, ou seja, a separação dos números somando, de acordo com as classes dele, aí você vai utilizar a potência de 10. Como aqui está aparecendo 3 zeros, então a gente já sabe que é 1.000. Essa parte aqui que eu grifei, que é a potência de 10. Mas é 1.000 vezes quanto? Vezes 2. E 2 vezes 1.000 vai dar o 2.000 que está em cima. O número 300, está aparecendo 2 zeros, então é 100. 100 é uma potência de 10, que a gente escreve 10 ao quadrado. Certo? Mas aqui a gente vai escrever como potência, apenas logo direto o número. Agora, para dar 300, eu tenho que colocar esse 3, né, na frente aqui. Porque 3 vezes 100 dá 300. Aí 40, como ele faz parte das dezenas, ou até você vê por aqui, ó, só está aparecendo 0, então é 4 vezes 10. 4 é o número que está aqui na frente. E 10 refere a só um zero. 300, 2 zeros, 1.000, 3 zeros. O 8 não tem zeros. Aí você pode escrever 8 apenas, ou 8 vezes 1. Certo? Deu para entender? Deu. Pronto, Obrigada, professora. Tá, por nada. Eu vou só colocar aqui no livro, viu? Só um instantinho. Professora, tem como explicar mais um pouquinho? Oi? Tem como explicar mais um pouquinho, por favor? Tem. Tem. E peraí, que eu abri uma janela aqui no computador. Pronto. Aonde? Esse último é? É. Porque esse número é maior. Eu tenho o número 2.348. Se ele disser assim, aplique nesse número, né? 2.348, as potências de 10. Aí, primeiramente, a gente vai decompor o número, certo? Então, o número 2.348, na forma decomposta, é a seguinte. Aí, para facilitar, eu relembrei aqui para vocês, ó, o que a gente estudou lá no primeiro bimestre, que foi as classes dos números. Aqui é a unidade, aqui é a dezena, centena, e aqui é a unidade de milhar. Se tivesse outro, seria centena de milhar, e outro... o outro seria dezena de milhar, e o outro, centena de milhar. Aí depois, vamos fazer a forma decomposta. Do número 2, como ele está na unidade de milhar, então ele é o número 2.000. O número 3, ele está nas centenas, então ele é 300. Você pega só o número e vê a classe dele aqui. A classe das dezenas, 4, então ele é 40. E o outro não tem como colocar zeros, que ele está na classe das unidades, é o próprio outro. Aí, a forma decomposta, você faz uma soma de todas as classes dos números, tá certo? Aí depois disso, depois que decompor o número, né, separar ele em partes, né, somando. Aí você vai aplicar a potência de 10. Se aqui é 2.000, então está aparecendo 3 zeros, então você escreve vezes 1.000. Escreve o 2, que é o número que está aqui no início, vezes 1.000. Até porque quando a gente for, se caso for necessário fazer
a prova real, né? Você multiplicaria 2 vezes 1.000, então dá 2.000. 300. Oi? Pode falar. Depois que a senhora explicar aí, a senhora pode dar. É que eu tive dúvida na página 69, na questão 102, na letra C. Sim, muito bem. Posso sim. Na letra C, certo, na questão 102, né? Pronto. Terminar aqui eu já falo, tá certo, Ingrid? Olha, aí foi Davi que perguntou, não? Olha, 300. Aí eu vou escrever o número 3 que está na frente, mas como eu estou vendo 2 zeros, ó, equivale a 100. Então fica 3 vezes 5. 40. Vai ficar 4 vezes 10. E 8, como não tem um zero aqui, fica apenas o número 8. Ou se você quiser escrever 8 vezes 1, que dá 8, né? É a mesma coisa. Tá certo? Então aqui a gente viu uma aplicação das potências de 10. Mas primeiramente tem que decompor o número. Depois de decompor, a gente aplica as potências, essas que eu grifei, ó, 100, 10. Nesse exemplo menor, no maior apareceu 1.000, porque a gente viu aqui a classe das unidades lineares, certo? Aí agora eu vou tirar a dúvida dos exercícios que eu tinha passado na sexta, né? Muito bem. Vão tirando, vão fazendo, viu, gente? Não deixa acumular, não. Porque vai aparecendo dúvida e vocês vão... É normal aparecer dúvida, tá? Porque estão vendo um assunto novo. Sempre que aparecer dúvida, vocês vão tirando. Aí já vai ficando mais simples e estão aprendendo. O processo de aprendizagem é esse, entender primeiro, né? Entender o assunto. Aí depois você pode... eu dou sempre a orientação, assim, você entende o assunto durante a aula, né? Tira a dúvida. Aí depois é necessário você refazer os exemplos, né? Os exemplos que eu faço durante a aula, você refaz. Aí depois você vai para os exercícios. Tá? Professora, Oi? eu tive também uma dúvida na questão 109. Tá certo, pronto. Tá. Então, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Página 69, tá? Aí pode servir para todos, tá? A dúvida do pessoal que está perguntando. Agora é página 69. Certo? Eu vou colocar aqui dúvidas. Aí é bom que já tira essas dúvidas de vocês. Da professora, essa página? Oi? A senhora tinha mandado para fazer em casa essa página, né? Foi sexta-feira, eu pedi para fazer em casa. Sexta-feira eu faltei porque eu estava me sentindo mal. Sim, foi, eu vi que você não estava na Sim, aula. mas é porque eu também não tenho livro. Ah, tá. Aí pronto, você já anota, página 69, tá certo? Tá Tá. praticar. Sim, aí eu vou tirar a dúvida de Ingrid depois de João, tá? De João Moço. É questão 102, né, Ingrid? Questão 102, letra C, ó. Aí tem dizendo assim, gente, eu vou escrever aqui a pergunta. 22 elevado ao cubo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele diz assim na questão, a pergunta é, represente a potenciação correspondente. Olha só, nessa questão aqui, 102, 22 é a base, tá certo? Essa parte aqui é de leitura de potências. 22 é a base. Aí depois a gente coloca a palavra elevado. Aí aqui, como é masculino, né, ficou ao cubo. O cubo representa expoente 3, tá certo? Então vai ficar só 22 ao cubo, só isso. Ah, tá, professora. Deu para entender, Ingrid? Ó, esse cubo aqui representa 3, que é o expoente. Assim, não é necessário botar o nome expoente, mas eu estou só relembrando para vocês. O número primeiro que vem, que aqui já é a leitura, da leitura ele quer que a gente faça o inverso, né? Que a gente escreva a potência.
E pode acontecer exercício contrário também. Ele dá a potência e a gente escrever a leitura. Então, aqui o primeiro número que vem é a base, tá certo? Deu para entender? Deu sim, professora. Pronto, muito bem. Eu vou deixar vocês copiarem porque que aí já tira as dúvidas, né, do pessoal também. Aí deixa eu olhar aqui a questão 109, que vocês estão copiando. Aí se tivesse, ó, só lembrando, viu, Ingrid, e para todo mundo também, ó. Se tivesse a palavra quadrado, o expoente seria 2, tá certo? Só recebe nomes especiais para o expoente quando for quadrado, o expoente é 2. Cubo, o expoente é 3. Certo? Que a gente viu até aquelas historinhas, antes de eu falar da leitura, a gente viu a historinha das pedrinhas, né? Que ele organiza as pedrinhas. De modo que forma um quadrado. É por isso que se chama quadrado. E depois a gente viu o desenho do cubo, onde ele usa as potências, por isso que a gente chama cubo. Aí, para nomes, para expoentes diferentes, sem ser cubo e quadrado, aí quando for elevado ao número 4, por exemplo, ou 5, qualquer outro número, aí você escreve elevado à quarta potência. Escreve como ordem, tá certo? Pronto, sim. Aí deixa eu ver a questão que João perguntou. É questão 109, né, João? Sim, senhora, professora. Certo, eu vou ler aqui para explicar. Deixa eu afastar aqui para... Pronto. Vou explicar 109. Aqui eu vou... Questão 109. Na questão 109, ele diz assim, ó, pessoal. Expresse os números multiplicando o menor número natural possível por uma potência de base 10. Olha só. Deixa eu colocar aqui no livro para vocês verem. Espera aí que eu volto aqui para o quadro, tá? Deixa eu colocar aqui no livro, para ficar melhor. Deixa eu ver se é mais ou menos assim. Pronto, essa questão aqui, ó, 69. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Ó, a pergunta que ele faz aqui, ó. Aqui na página 69, tá? Questão 109. Ó, expressa os números multiplicando o menor número natural possível por uma potência de base 10. É bem parecido com o que eu acabei de fazer aqui. Ó, essa 108 aqui é exatamente o que eu fiz hoje aqui, agora na aula. Nessa letra A, 149, você vai escrever 100 mais 40 mais 9. Aí depois vai colocar 100 em potência de 10, que é 1 vezes 100, 40, 4 vezes 10. Só isso, tá? Na 108. Sim, aí na 109 é um pouco parecida, mas realmente ela gera mais dúvida mesmo. Então, ele diz assim na letra A, tá? A medida da distância aproximada entre o planeta Marte e o Sol é de... Deixa eu ver aqui, tem 228 milhões. Certo? 228 milhões. Aí eu vou escrever esse número e vou expressar ele em potência de 10. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para o quadro. Olha só na letra A que ele tem. Ele quer que a gente escreva esse número da distância entre o planeta Marte e o Sol. Isso aqui eles só descobrem com os equipamentos, gente. Essa distância é muito alta. Então, ele quer que a gente escreva os números multiplicando o menor número
por potências de base 10. Então, eu vou escrever primeiro o número que ele está me dizendo, tá? Na letra A, que é 228 milhões. Ó, são 6 zeros, certo? Aí eu vou escrever como potência de 10. Deixa eu escrever aqui para vocês verem. Aí o que você faz? Você escreve o número sem aparecer os zeros, ó. 228. Por isso que ele diz, escreve o menor número. Aí você esquece os zeros, escreve 228 vezes 10, que é a potência de 10. Tá bom? Aí agora vamos ver o seguinte, ó. Quantos zeros aparecem aqui? 6. Isso. 6 zeros, né? Então, a gente vai escrever expoente 6. Expoente 6. Certo? Essa questão realmente foi um pouco mais difícil mesmo, tá? Deu para entender, João Austin? Sim, senhora, professora. Tá certo, muito bem. Pronto, deixa vocês copiarem as dúvidas. Aí, com a explicação dessa letra A, deu para fazer a B e a C, tá certo? Só para praticarem. Já já eu volto para ler a letra B e C. Então, toda vez... Certo? Terminei, professora. Terminei, professora. Tá certo, Rafa. Então, toda vez que ele pedir, como ele disse aqui, expresse os números multiplicando o menor número natural, é porque da maneira que ele falou aqui parece ser difícil, que ele pegue o menor número natural. Mas, em outras palavras, ele está querendo dizer, ó, pegue esse número que não faz parte do zero, dos zeros aqui, ó. Você vai sempre escrever qualquer número que aparecer, esquecendo a parte dos zeros, e a parte dos zeros você transforma em potência de 10. Você coloca a base 10 e a quantidade do expoente vai ser de acordo com os zeros. Tá certo? Se aqui tem 6 zeros, você coloca expoente 6. Se tivesse 2 zeros, eu colocaria expoente 2. O 6 aqui representa os 6 zeros. Tem alguém copiando? Professora, e o 10 representa o quê? Muito bem. O 10, se aparecesse somente um zero, representaria assim, ó, vamos supor que se fosse só um exemplo, né? 28, 228 e aparecesse um zero. Desculpa, eu me espirrei agora. Se aparecesse apenas um zero, aí eu escrevi o número 228. Você escreve o número sem aparecer o zero. E o zero vai representar a potência de 10. Apenas um zero. Aí ficaria aqui vezes 10. Como só tem um zero, você escreve elevado a 1. Tá certo? O 10 representa apenas um zero. Deu para entender? Deu para entender. Certo? Sim, deu para entender. Tá certo. Então, se tivesse 3 zeros, 4, então ali o númerozinho lá ia mudar, né? Exatamente. Certo, né? Muito O bem. expoente, então, é a quantidade de zeros, né, professora? Certo? O expoente é a quantidade de zero. Muito bem. Fica bem mais fácil, né? De trabalhar com potências de 10 quando a gente vê essa regrinha do expoente. Então, se fosse, por exemplo, 9 zeros, então o expoente seria 9. Você coloca o expoente de acordo com os zeros que está vendo no número. Certo? Tem alguém copiando? Eu acho que não. Não, senhora professora. Não. Não, né? Tá certo, gente. Deixa eu só mostrar aqui a letra B e C dessa página aqui. Olha, a letra B, ele diz assim, ó, a medida da área do Brasil é de aproximadamente 8.500.000. Aí, o que é que vocês vão fazer nessa letra B, ó? Você escreve o número 85, escreve o número sem aparecer esses zeros. Aí, vezes, como é que ficaria, gente, aqui?
Vamos fazer oralmente só. Fica 10 bases e 5 expoentes. Muito bem, exatamente, muito bem, João. Ficaria 10 a base, e você contaria o zero aqui, ó, tem 3, 5 zeros, né? Então, 85 vezes 10 é a quinta. Certo? Deu para entender? A mesma coisa você faz na letra C, tá? Eu fiz só a letra A, que é para vocês entenderem e fazerem as outras, para não dar a resposta direta, tá bom? Pronto, é que quem ainda não fez, ó, vai fazer essa página, né? Eu passei na sexta-feira, tá? Essa página. É só para você aplicar as potências de 10, ver a questão das leituras. Eu já tinha feito tudo já, só tava com essa dúvida. Na Tá questão certo, 109 mesmo. tá bom. Eu não fiz porque eu não tenho livro e não sabia. Não sei, eu sei que você faltou a... Olha, aí, hoje... Peraí, deixa eu só ver aqui qual é a página que eu tô querendo. Aí a página de casa de hoje, é porque eu não quis passar logo as duas de uma vez, né? Eu passei uma na sexta, porque esse assunto de potência tem duas páginas logo, uma seguida da outra. Aí a página de casa de hoje já dá para vocês fazer a questão, desculpa, a página 70, tá certo, gente? Deixa eu ver quantas questões tem. Tem uma, duas, três, quatro questões. Cinco. Tem 5 questões. Aí, vocês fazem do mesmo jeito, né? Tenta fazer, se tiver dúvida, e traz na sexta, tá certo? Deixa eu ver só um negócio aqui, porque tem umas questões que ele coloca um negócio diferente aqui, sem ser relacionado com a... Ó, essa questão 114 é bem parecida com aquela das historinhas das pedrinhas, sendo que aqui ele fala em bolinhas. Aí é só de marcar essa. Vocês vão conseguir fazer, ó, essa 114 por aqui, ó. Onde tem assim, ó, leitura e propriedades da potenciação. Se você ler essa parte aqui, ou senão não precisa nem ler, só relembrar daqui, que eu expliquei quando eu falei a história, né, dos pitagóricos, que eram matemáticos que viviam no mar Mediterrâneo. Eles estudavam filosofia, música e matemática. Aí eles teve uma vez que eles começaram a organizar essas pedrinhas, uma pedrinha. Aí depois, quando ele colocou 4 pedrinhas, mas ele colocou em formato em que formasse um quadrado. 4 pedrinhas. Aí depois ele foi 3 pedrinhas, então ficaria 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. Pode ver que está formando um quadrado, né? Então, o total aqui daria 9 pedrinhas. Aí depois ele observou que, se fosse fazendo as outras, ficaria 4 por 4. Aí teria 16. Ele observou que essas pedrinhas eram potências, tá? Eram números que formavam quadrados perfeitos, que a gente chama, números quadrados. Quadrados porque formavam um quadrado, e os números porque eram a questão da potenciação. Então, aqui, quando era uma pedrinha, ele fazia 1 vezes 1, que dava 1 ao quadrado. Quando era 2 pedrinhas, ele fazia 2 vezes 2, que dá 2 ao quadrado. 3 pedrinhas, 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. 4 pedrinhas, ficaria 4 vezes 4, que daria 4 ao quadrado. Aí, assim por diante. Aqui ele fala bem direitinho, que eu tinha explicado na aula. Aí, com essa explicação, dá para fazer essa questão 114. Que ele fala das bolinhas, mas é a mesma ideia das pedrinhas. Certo? Pronto, deixa eu olhar. Então, a página de casa é essa 70, tá? Se tiver alguma dúvida depois, vocês tiram na sexta. Essa outra parte aqui do livro, ele pede para usar a calculadora para determinar o valor da potência, mas aqui é uma parte prática, tá?
Acho que você já deve ter visto uma calculadora como essa. Aqui é um modelo de uma calculadora simples. Eu tenho uma como essa. Tem, né? Pronto, essa daqui é uma básica que a gente usa muito. Certo? Mas a gente não vai utilizar essa parte, não. Mas é importante só a gente saber que aqui, ó, na calculadora tem as teclas que tem as 4 operações, ó, divisão, multiplicação, subtração e adição. Tem o sinal de igual. Sim, aí deixa eu só dar uma dica a vocês, ó. Na calculadora, como ela foi feita nos Estados Unidos, a origem é de lá, tá? E a gente aqui no Brasil, os fabricantes copiaram o mesmo modelo. Aí, em vez de a gente usar a vírgula, na calculadora a gente usa o ponto, tá? Então, por exemplo, se fosse... que a gente ainda vai ver o assunto com números decimais, não é agora. Por exemplo, 10,50 é 10,50, ou 10,5. Aí, se você fosse escrever, seria 10,5. Né? Eu acho que você já deve ter usado a calculadora. Então, o ponto na calculadora representa a vírgula no nosso sistema, tá certo? Que lá eles usam o ponto em vez de a vírgula. Aí aqui, ó, tem raiz quadrada que a gente ainda vai estudar, tem porcentagem, as teclazinhas. Legal. Essas teclas... Oi? Que legal. É, muito legal. E Débora, que legal. É muito bom usar a calculadora, mas assim, gente, para os estudos de vocês, vocês não utilizam a calculadora, só se a questão pedir, tá? Não Eu fique não uso usando. não, professora, em nenhum momento. Uso calculadora, é muito difícil. Não use não, senão vocês não vão conseguir aprender. A calculadora é quando, por exemplo, vai no supermercado, você vai fazer umas contas que vocês querem quando for comprar alguma coisa, né, em outra loja, alguma coisa assim, né, aí a pessoa às vezes usa a calculadora do celular ou a calculadora separada, que é essa daqui, né, que a gente tá vendo. Tá, mas aqui seria uma aula prática para a gente usar a calculadora, eu teria que organizar vocês. Pronto, mas isso aqui foi interessante para a gente ver, essa parte aqui, porque ele chama matemática e tecnologia, né, porque a gente pensa que matemática é só escrever os números e estudar os assuntos, mas não, a gente vê que a matemática, ó, a gente usa no nosso dia a dia, principalmente na calculadora, né? Qualquer loja que a gente for, tem lá, até eles usam a calculadora do computador ou de um sistema. Aí tem essas outras teclas aqui, a tecla de memória, esse M aqui é de memória, para somar, para adicionar. E essa parte aqui, laranja, é para ligar, onde tem on aqui. Pronto. Pronto, gente, aí a página de casa é a 70, tá? Não sei se ainda tem tempo pra gente, que eu ia começar só assim. Oi? Deixa eu voltar aqui para falar. Não, tá, professora? Certo. Uhum. É porque começou a chover aqui, aí às vezes eu não... o barulhinho da chuva. Mas se dá para entender. Pronto, deixa eu voltar aqui só para a gente dar um início ao outro conteúdo. Mas, ó... Esse outro conteúdo aqui, gente, é expressões numéricas envolvendo as operações estudadas. Professora, Aí vamos... esse outro conteúdo vai cair na prova também, no teste? Eu estou pensando ainda, porque ele está mais recente. Eu acho que eu vou deixar para a próxima prova, tá bom? Não vai cair não, no teste não. O da prova vai ser só aquela parte de problemas envolvendo as 4 operações e potenciação, que a gente viu, né? A questão de como calcular a potência e a leitura, tá bom assim? Aí esse aqui eu vou deixar mais na frente, porque como a gente já está vendo aqui recentemente, aí fica muito em cima para vocês estudarem, tá certo? Olha, então aqui é a seção 12
Eu vou só dar início, tá? Porque já terminando a aula, eu não vou aprofundar muito hoje nessa parte de expressão numérica. É página 72 do livro. Aí eu vou só falar aqui dessa parte do problemazinho que envolve. Ele diz aqui, ó, veja as cédulas que Fernanda e Selma receberam de mesada. Olha só, vamos ver quanto ela recebeu, gente. As cédulas de Fernanda. As cédulas são as notas de dinheiro, como vocês estão vendo no desenho aqui. Fernanda recebeu, ó, 2 notas de R$10 e 2 de 5, né? Certo? Deu para entender até aqui? Deu. Certo. Aí Selma já recebeu, vamos ver. Oxe, elas receberam, ó, Selma recebeu 2 notas de 10 e uma de 5. Certo? Cada uma recebeu de maneira diferente a mesada. Aí vamos ver só, certo? Aí vamos ver só aqui, ó. Observe como podemos indicar a quantia que cada uma delas recebeu. Então, vamos ver a de Fernanda, né? Que foi a primeira menina. Fernanda recebeu, ele vai escrever isso aqui como uma expressão numérica. Deixa eu explicar a vocês, ó, o que é uma expressão numérica. Expressão numérica é quando você tem as 4 operações matemáticas estudadas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Não é obrigatório vir todas juntas. Pode vir uma delas, 2, 3 ou 4. E até a potenciação, que foi a última, tá certo? Uma nova operação. Aí aqui ele está representando em uma expressão numérica a quantidade que Fernanda recebeu. Ela recebeu 2 notas de 10, ó, então 2 vezes, né? Estão vendo aqui, ó? 2 vezes. Aí abriu parênteses, colocou 10, que representa as 2 notas de 10, mais, porque como aqui a gente está vendo que é uma adição, né, de notas. Adição de dinheiro aqui, né? Mais 5. Esse 5 aqui representa as 2 notas de R$5. Então, a gente diz aqui, ó, que... Sim, vamos ver logo a de Selma, né? A de Selma foi diferente. Ela recebeu também 2 notas de 10. Ó, então, vai ficar 2 vezes 10. Mas a de 5 foi só uma. Aí poderia ficar 1 vezes 5, mas ele quis botar só o 5. Então, a gente diz que expressões desse tipo são chamadas de expressões numéricas, porque ela envolve as operações matemáticas, as operações básicas. No caso aqui está envolvendo que tipo de operações, gente? Quais são as operações que a gente está vendo aqui na de Fernanda? Multiplicação e adição. Muito bem, multiplicação e adição. Na de Selma também, né? A multiplicação e adição. Só ficou de forma diferente, ó. Na de Fernanda, ele colocou dentro do parênteses, e na de Selma ele não colocou. Aí deixa eu explicar por quê, ó. Na de Fernanda. Eu já sei por quê. Já? Quer dizer? Pode dizer. É porque não tem o parêntese, e aí vai começar já o multiplicando. Muito bem. Exatamente. E aqui ele botou o parênteses na de Fernanda, porque o 2 significa 2 notas de 5, é por isso que ficou dentro do parênteses. Ó. Mas já de Selma, como só tem uma nota, aí não precisou botar dentro do parênteses. Porque é apenas 2 notas de 10 e não 2 de 5, senão ficaria dentro do parênteses. Né? Pronto. Aí, quando for depois, eu explico o restante, ó, porque é muita coisa, tá? Aí ele diz aqui, ó, deixa eu só falar até aqui mesmo, para a gente concluir. Embora essas expressões sejam formadas pelos mesmos números, ó, ele está dizendo que são os mesmos números, 2, 10 e 5. E pelas mesmas operações que a gente viu, que é multiplicação e adição, mas elas têm valores diferentes, gente. Ó, na de Fernanda, vamos ver, ó, ele começa com uma expressão numérica simples, tá? 2 vezes, é o sinal de vezes aqui, 10 mais 5. Então, quando tiver o parênteses, a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. 10 mais 5 dá 15. Aí depois é que ele multiplica pelo 2, que está fora do parênteses. 2 vezes 15 dá 30. Então, aqui foi o resultado da mesada de Fernanda, tá?
tá? Ela ganhou R$ 30. E Selma, apesar de ter os mesmos números, as mesmas operações, mas o valor vai ser diferente. Então, aqui no caso de Selma, é 2 vezes 10. 2 vezes 10 dá 20. Aí depois é que ele somou com 5. 20 mais 5 dá 25. Então, Selma recebeu R$ 25 de mesada. Aí, pronto. Depois eu vou explicar essa outra parte aqui, gente. Foi só para introduzir expressões numéricas, tá? Como já está quase terminando a aula, eu não vou continuar para não ficar na metade da explicação mas deu tempo a gente ver o final, né, da potenciação. Aí não deixem de fazer, não, tá certo? Chegar as atividades de casa. Mesmo que Vou fazer todas. façam todas bem direitinho. Falta algumas, falta terminar o questionário, falta eu terminar as páginas de matemática, e hoje eu vou fazer a caligrafia. Certo. Então, a ditada de hoje em página, eu coloquei 70, não foi? Página 70. Pronto. Aí o assunto do teste vai só até potenciação. Esse assunto de expressões numéricas, como ele dá um pouco mais de trabalho, eu vou deixar para depois, tá? Para a próxima prova. Aí vocês têm alguma dúvida ou algum comentário? Na próxima aula a gente faz a revisão e depois eu dou continuidade com o conteúdo e tiro uma dúvida de vocês. A aula já acabou? Já, porque a gente começou não sei se foi 7h10 ou foi 7h15, agora eu fiquei em dúvida. Que eu não quero me estender na parte aqui não quero me estender nessa parte aqui, eu só fiz a introdução, que é com expressões numéricas pequenininha, né? Que depois vai ser, tem algumas pequenas também, mas aí eu vou fazer cada exemplo desse para explicar a vocês. Eu não quero me estender muito, porque tem umas regras aqui que a gente precisa seguir a ordem das operações, e tem muita coisa. Eu não quero deixar isso aqui na metade, né? Eu só quero que vocês entendam que a gente pode aplicar as expressões numéricas com situações, como o exemplo daqui da mesada, né? As meninas receberam a mesada, cada uma teve não a mesma quantidade de notas, né? Mas, apesar de ser notas de 10 e de 5, e onde usamos multiplicação e adição, mas a gente viu que o resultado delas foram diferentes, tá? Depois a gente dá continuidade nessa parte de expressões numéricas. Aí não deixem de atualizar as atividades, tá, gente? Porque vocês atualizando já estão estudando para o teste. Né? Sim, senhora. Certo? Pronto. Aí, vamos esperar só o Marconildo chegar, tá? Que ele vai dar as orientações para vocês. Não sei, eu achava que ele estava aqui com a gente. Bom dia, estou por aqui agora. Já está por aí. Olha. Sexto ano, vocês vão ter atividade agora de redação, que é continuar a caligrafia, certo? Então, vocês vão pegar e, quando terminar a aula, vai fazer na segunda aula a caligrafia. Não é para fazer tudo, não, porque são 6 atividades. Então, você vai pegar e vai fazer, não é para fazer o texto, é para fazer as orientações que eu já passei lá. E, deixa eu ver, e aguarde a terceira aula, viu? Tá certo? Pode sair, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Até sexta. Boa semana. Tchau, professora. Até sexta-feira. Até, tchau. 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 Patrícia, eu vou mandar o 7.